Estado laico, um Estado autoritário e perseguidor da liberdade de crenças. O Estado laico surge em contrapartida aos abusos da Igreja da Idade Média, que exercia um poder hegemônico em todas as esferas da sociedade, tendo a Revolução Francesa como um marco desta ruptura entre Estado e religião. Sendo assim, o Estado laico nasce em um contexto histórico de oposição à Igreja, onde bens da Igreja foram expropriados, padres e freiras assassinados. O ódio dos revolucionários era alimentado pelo sangue que jorravam das guilhotinas. Durante muito tempo, os direitos humanos e as leis vêm sendo fundamentadas dentro de uma perspectiva de oposição ao cristianismo. O problema é que essa premissa do Estado laico está errada, pois ela não deveria estar em confronto com a religião, porque as religiões são fenômenos inerentes à cultura humana, assim como as artes e tecnologia. Sendo assim, as religiões não deveriam ser vistas como inimigas. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, garantindo a liberdade de religião e igualdade. Esse princípio está fundamentado e assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução número 217, a terceira da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Sendo assim, o Estado laico não pode colocar nas religiões condições que as impeçam de serem praticadas, porque isso feriria o princípio da liberdade. Em contrapartida, o Estado não deve sofrer a interferência da religião. No entanto, por estar fundamentado em uma atmosfera de oposição à religião, principalmente ao cristianismo e também a Deus, o Estado laico se tornou um Estado ateu, o principal instrumento de perseguição da cultura judaico-cristã e as crenças religiosas, pois ele tem uma perspectiva totalmente revolucionária. Assim, o Estado laico está a serviço da revolução. Está exposto aqui a principal razão do conflito Estado laico versus religião. Hoje, a Igreja Católica tem uma outra postura em relação aos erros do passado, de tal maneira que o Papa João Paulo II veio a público assumir a culpa e pedir perdão pelos erros históricos da Igreja Católica. Isso aconteceu em 7 de março do ano 2000, coisa que nunca vi um comunista, progressista ou revolucionário fazer por suas atrocidades históricas. Hoje, católicos e protestantes buscam harmonia com o Estado na esperança de viver a sua fé sem interferência do mesmo. Entretanto, o que vemos hoje é que os papéis se inverteram e agora é a Igreja que tem que enfrentar os abusos do Estado ateu que se levanta o tempo todo para afrontar aqueles que confessam a sua fé, principalmente os cristãos. O que vemos hoje é o Estado querer subjugar os cristãos gradualmente, impondo leis antirreligiosas, feitas por políticos que não representam os direitos do povo, pois se assim fosse, não teríamos problemas em um país de maioria cristã. O que temos visto pelo mundo afora é que o dito Estado laico cada vez mais está interferindo na esfera privada das religiões e assim violando a liberdade de expressão e religião. A exemplo desses abusos, citamos a proibição do véu islâmico pelas muçulmanas em lugares públicos na França. Para alguns de nós isso pode ser uma lei boa, mas para as mulheres muçulmanas é uma questão de honra e um preceito fundamental da sua religião, que deve ser respeitado. Outra, o Tribunal Alemão, equivalente ao STF aqui, proíbe freiras de usar hábitos em escolas. Isso também é uma violação, visto que o hábito é um sinal de que aquela pessoa é consagrada, separada para Deus dentro dos preceitos da religião católica. No Brasil, também existem projetos de leis que querem impedir pastores de pregar a moral cristã, pregar na rua, proibir pregação nas TVs ou rádios, hospitais. Leis que querem impedir pais de educarem seus filhos na fé que eles confessam, entre outras. Todas essas leis vindas de partidos progressistas, socialistas, revolucionários, nada democráticos. Essas atitudes fazem com que os cristãos cada vez mais se organizem e caminhem para eleger representantes que realmente comunguem com eles. Daí vemos no debate político ativistas e políticos esquerdistas reclamarem que o Estado é laico
e não devem receber interferência de religiosos. A esquerda sabe que os cristãos são maiorias e, se unidos, serão uma grande pedra de tropeço na sua utópica revolução. Na minha humilde opinião, eu prefiro uma democracia cristã idealizada pela coalizão de protestantes e católicos do que um Estado laico, autoritário e perseguidor. A moral cristã já provou ser muito mais elevada do que a moral revolucionária, que carrega um rastro de sangue inocente por onde passou. Sendo assim, proclamo a todos os cristãos a se unirem em uma cruzada de luta por seu país, suas famílias e seu Deus. O Estado laico cada vez mais se mostra uma ferramenta ineficaz na solução da paz, servindo apenas para afligir cidadãos que confessam algum tipo de fé, seja ela qual for.